Então vamos começar. Você ainda não me conhece, né? Meu nome é Eldon. Matéria, lembram? Filosofia. Então, fazendo uma pequena recordação, eu falei que filosofia significa amor ao conhecimento. Isso, amigo da sabedoria, amor à sabedoria, sabedoria filosófica, diferente de outras formas de saber. Então, existem outras formas de saber, como conhecimento de senso comum, que é baseado na opinião, na crença e na tradição. A opinião é de fórum íntimo. Melhor time do mundo, Vascão. Então, isso é uma opinião. Opinião não se discute. Ontem, por exemplo, uma pessoa falou para mim que Gabigol joga bola, metia porrada. Não se discute a opinião, né? Então, a opinião é de fórum íntimo. A crença é aquela convicção que você forma a partir das suas experiências, vivências, sentidos. Como eu falei para você como exemplo, homem não presta, falso ou verdadeiro? Isso é uma crença que a pessoa forma, é uma crença, uma convicção que a pessoa forma pelas suas experiências pessoais com alguém, principalmente as fracassadas. Mulher tudo mercenária, falso ou verdadeiro? Falso. É verdadeiro? Olha só, de 1 a 4 falou que é falso. Então, É falso. o garoto compra uma moto, vai em determinados lugares, as meninas, algumas chegam junto. Aí roubam a moto dele, ele não tem o seguro da moto, ele volta a ficar sem moto. Aí as mercenárias, as chamadas mercenárias, vão embora. Mas toda mulher é assim, Maria Gasolina. Não, mas aqui é né? Mas a maioria das mulheres não são assim, né? Não, tem as Maria Chuteira também. Tem Maria Chuteira, Maria Gasolina, Maria Megafone, Maria Cilindró. que gosta. Quando eu trabalhava em rádio, tinha Maria Megafone. Agora tem a Gostava de radialista. eletrônica, não sei se tu já viu. Oi? Agora tá por vendedeira eletrônica no Pemba. Tem isso também? Tá na moda, agora vai ficar com aquele do tornozeleiro. Caramba. Então as coisas estão mudando, né? Então, Acho que eu vou até começar a vender no camelô umas, pô. É a moda. então todas essas experiências. Alô, vamos guardar o celulite? Todas essas experiências que nós temos geram crenças. E a tradição, que é o conhecimento que passa de geração para geração. Então tem o conhecimento filosófico e tem o conhecimento de senso comum. Como nesse bimestre nós vamos falar principalmente sobre conhecimento, a gente vai falar de outras formas de conhecimento. Porque em filosofia o conhecimento é um problema. Meu Deus. Vocês conhecem essa palavra? Sim. Problema. Na filosofia, o conhecimento é um problema. Coisas que o pobre inventa. Então, em filosofia, conhecer é um problema, porque antigamente as pessoas não questionavam o conhecimento. Mas na atualidade, na modernidade, nós começamos a perguntar: o que é saber? O que é conhecer? Porque o conhecimento depende de cada época. Por exemplo, quando você vê uma postagem nas redes sociais, qual o seu nome? Johnny. Jonathan. Vamos supor que saia uma postagem no Facebook. O Jonathan assaltou o Banco do Brasil. Provável. Pelo menos esse foi esperto, né? Oi? Pelo menos esse foi esperto. Se você vê essa postagem, o que você faz na hora? Dá like. Dá like? Eu dou amém. Força. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: você
Compartilha ou checa primeiro? Ele é vítima da sociedade, professor. Pô, não tem como virar uma Eu pessoa. primeiro fuxico pra ver como é que é. Eu comento assim, sem caráter e machista. Que ele é. Machista? É. Tem que ela diz, né? Todo mundo Tem que avaliar. Olha ele falando, professor, ele falou assim, eu não faço comida porque eu tenho 2 mulheres em casa que faz comida. Aliás, é uma outra Eu pergunta, falei porque minha mãe e meu Foi pai. nesse contexto. mas é uma outra pergunta sobre o conhecimento. O que é ser machista? O que é um homem machista? O que um homem machista Achar faz? que um homem é melhor do que uma mulher. É uma definição boa, né? Achar que o homem é melhor que a mulher. Por exemplo, Mas eles não sabem nada. Feminista também. na minha casa, por exemplo, eu em casa não sou ninguém fora do sofá. Eu gosto de sofá e cama. Eu. Só quem faz os serviços de casa, na minha casa, é a minha esposa. Que isso, professor? Aí. Porém, ela não trabalha fora. Mas tem casas que os dois trabalham fora Mas pelo contrário. e quando os dois chegam, só ela trabalha em casa. Tá certo? Vem cá. Isso foi de comum acordo ou foi o senhor que decidiu? Não, a gente sempre foi assim. Então, tá de comum acordo. Mas eu não penso que o homem seja melhor que a mulher. Eu acho que o machismo está nessa Se um definição. dia ela te pedir pra fazer alguma coisa, ela lava a louça, tu lava? Difícil. Então isso é machista. Não, é porque realmente eu tenho um encontro muito debilitado com o negócio de louça, vassoura. Não é que ela pedir alguma coisa. Não é que eu nunca vá fazer. Eu posso fazer. Mas realmente na nossa relação, eu sou de trabalhar na rua. É normal, meio que normal, né, professor? É meio que uma rotina. Ai, eu né? odeio a pessoa falando A nossa rotina é assim. A gente. É a nossa rotina. Isso aí, Eu trabalho muito fora de casa e ela trabalha em casa. Eu acho que isso em si não é eu machismo. faço isso, professor. Eu já não faço comida, mas a louça do dia todo, da noite toda é minha. Eu que Então. lavo. Por esse lado. Minha mãe Então. também nunca me ensinou a fazer arroz, me ensinou Minha a mãe fazer também feijão. nunca me ensinou a Não fazer é arroz. desculpa também não fazia. Agora, quando você fala só, agora vamos para a definição. E Quando nunca você deixou diz. eu fazer. Nunca deixou Agora eu vamos fazer. para a definição. Quando você fala machismo, você está falando que aquela sociedade é. Como é que é? Como é que é? É macho, vou usar essa palavra, macho normativa. Todas as normas da sociedade favorecem o homem. Da mesma forma como quando surgiu o movimento feminista, nem todas as feministas queriam igualdade. Queriam uma sociedade feminista, ou seja, mulher normativa, vou dizer. Mas depois a gente foi conciliando as coisas e chegando à conclusão que a igualdade é o melhor caminho. Agora, aí tem outro problema. Existe igualdade entre homem e mulher? Igualdade plena? Não, por causa da história. Primeiro, fisicamente. Não, por causa do. Que história? Fisicamente, os dois não são iguais. Há fenômenos físicos que são diferentes. Há necessidades que só são da mulher. Né? Aí até o direito brasileiro chegou a algumas conclusões. Que a mulher deve ter o direito a ficar com a criança, depois que a criança nasce, fica quanto tempo? 9 meses? 9 meses. Então a gente chegou a algumas conclusões, porque na realidade é uma coisa importante. A igualdade mesmo, vamos guardar o celulite, gata? Na realidade, a igualdade mesmo, ela não existe. A igualdade é uma criação que a gente criou exatamente para estabelecer o mínimo de justiça, né? Porque se a gente não criasse a igualdade, talvez a sociedade seria mais injusta. A igualdade existe mesmo? Por exemplo, eu sou bonito, vocês...
Mais ou menos, né? Então, a igualdade em si não existe. Por exemplo, há pessoas que nascem com deficiência, outros nascem com as funções físicas perfeitas. Uns são lindos de morrer, outros parecem um desastre, de trem, de avião. Então a igualdade mesmo, ela não existe. Mas a gente entende que a gente pode construir espaços de igualdade, né? Então, machismo seria uma sociedade heteronormativa. Ou melhor, outra coisa, macho-normativa, né? E uma sociedade feminista seria uma sociedade mulher-normativa. Não, professor, olha, existe diferença entre feminista e feminista, que é igual ao homem, machista. E feminista é o igual, é o meio. É isso que eu estou te falando, é o melhor caminho para se discutir as relações entre homens e mulheres, concordo. Pode ser feminista. Exatamente, existem homens feministas que procuram o quê? A igualdade também. Eu acho que é o melhor caminho que a gente encontrou. Mas o feminismo hoje não é o mesmo feminismo de alguns anos atrás. Não. O próprio feminismo ele mudou, né? Não O era próprio atrás. feminismo ele mudou porque as pessoas mudam, né? E hoje em dia existe outra coisa. Nem tudo que as pessoas falam que é machismo, eu acho que é machismo. Nem tudo que as pessoas falam que é racismo. É por opinião. Por exemplo, esses dias tinha um jogo de futebol, aí apareceu, entre crianças, né? Aí apareceu um garotinho chorando, que tinham agido de racismo com ele. Mas olha só, o garotinho era bom de bola. Aí o técnico do time adversário falou assim, marca ele. Aí o garoto, quem? O preto. Aí o garotinho achou que o técnico que falou para marcar o preto foi racista. É uma definição dele. Eu também não acho. É igual esses dias. O Bolsonaro fez uma. Bolsonaro para mim é tudo que de negativo que é na sociedade. Mas esses dias ele fez uma coisa que eu acho que a crítica não foi justa. Por exemplo, lá em Barra do Piraí, onde eu nasci, tem uma cidade chamada Valença, perto, né? E dizem que quem bebe a água de Valença anda para trás, ou seja, vira gay. Essa brincadeira é uma brincadeira que, na realidade, jocosa. Aí o Bolsonaro foi num lugar jocosa, uma brincadeira pitoresca do local, né? Aí o Bolsonaro foi num lugar que as pessoas faziam esse tipo de brincadeira. Ele fez essa brincadeira e disseram que a piada foi homofóbica. Eu acho que não foi. Ele simplesmente entrou na pilha da piada do local. Entendeu? Então, às vezes, o que as pessoas falam que é machismo, eu acho que às vezes nem sempre é machismo. Por exemplo, a pessoa fala assim, uma pessoa dá uma volta em alguém, por exemplo, dá uma volta, né? Faz uma safadeza. E de repente o cara é careca. Aí você fala, careca safado. Você está dizendo que. Eu acho que você não está sendo preconceituoso contra a careca. Aí você diz assim, mas aquele nego é safado. Eu acho que isso não é racismo. Da forma que tu fala. Você fala assim. Para humilhar a pessoa pela cor. Exatamente. Eu acho que às vezes. É o contexto que isso aqui. Exatamente, é o contexto. Eu acho que você não pode generalizar. Se você fala careca safado, ou que nego safado, né? Eu acho que isso não é racismo. Então hoje em dia, por isso que eu estava aqui, essa aula que a gente está tendo hoje sobre conhecimento, é importante porque às vezes aquilo que aparece para a gente como conhecimento, às vezes precisa ser melhor dialogado. Por isso que nesse bimestre a gente vai falar muito sobre conhecimento como problema. Por isso que eu fiz a pergunta. Apareceu uma postagem. O Jonathan assaltou o Banco do Brasil. Aí as pessoas desavisadas, o que elas fazem? Elas compartilham. E há pouco tempo, não sei se vocês ficaram sabendo, estava tendo
sequestro de crianças em um determinado local. Alguém postou que uma mulher era a responsável. Sabe o que fizeram com a mulher? Espancaram a mulher morreu por causa de uma fake news. Então, quando a gente pergunta sobre o que é o conhecimento, o que é conhecer, o que é saber, isso é muito atual, principalmente nessa época de fake news. Porque o que é conhecimento, às vezes, hoje em dia, aparece para a gente muito pronto. Aparece na tela. Aparece como se fosse virtual. E a gente age como se todo saber estivesse na tela. Né? A gente tem a impressão que tudo que a gente precisa saber aparece para a gente na tela do computador. Aparece para a gente na tela do smartphone. Então, por isso também conhecimento é um problema, principalmente hoje na era digital. Porque existe uma divisão hoje entre o real e o virtual, que é uma coisa nova, que não existia antigamente. O real e o virtual. Por exemplo, não sei se vocês já viram nas redes sociais as pessoas, principalmente de extrema direita, dizer, hoje em dia está uma guerra da extrema direita contra os professores, por exemplo. Não sei se vocês estão acompanhando isso. Professor é doutrinador. E quem fala isso diz que o professor é doutrinador comunista e que o professor incentiva os alunos a serem homossexuais. Já viram isso nas redes sociais? Isso tem muito nas redes sociais hoje. O professor incentiva os alunos a serem homossexuais. Isso está bombando. Se você perguntar à pessoa, qual professor fez isso? Ninguém fala. Entendeu? É como se fosse uma realidade virtual. Qual professor? Que escola? Qual matéria? Nunca aparece. Porque existe, mas é uma realidade que aparece no mundo virtual. E como aparece no mundo virtual, aparentemente é real. Vocês viram Matrix? Alguém aqui viu Matrix? Eu só hoje, não. Hã? Eu já ouvi falar. Esse filme é muito interessante, que ele discute exatamente o papel do conhecimento no mundo de hoje. Exatamente. Aí nesse filme, esse filme é mais ou menos assim. Tinha um hacker chamado Neo. E o Neo, que quer dizer novo, é chamado por Morfeu, que é o sonho. Na mitologia grega, Morfeu é o sonho, né? Aí Neo é chamado por Morfeu, que é o sonho, para fazer uma revolução no conhecimento, uma vez que ele era hacker, então ele deveria penetrar o centro da Matrix, quer dizer, matriz, para desvendar a virtualidade do mundo, ou seja, tirar o mundo do sonho. Por isso que ele foi chamado por Morfeu. Pô, esse filme é muito interessante. É um filme quase obrigatório de vocês. E acho que é muito fácil ver esse filme hoje, né? Muito fácil. Tem na Netflix? Hã? Tem na Netflix? Na Netflix com certeza tem. Eu acho muito difícil não ter. Ele é antigo, já. Esse filme ele é de 2000. É porque já tem outra coisa. 2000 na categoria, porque ele já tem tempo já esse filme. É mais ou menos de 2002. Poxa, eu vi, Daninho era Mercedes. Depois eu assisti muito esse filme. Todos. Assistiu? O cara é tão Então eu acho que eu já assisti, tá? Não. Esse filme é muito bom. Ele Porque anda de terno, assim, né? Tipo, vai assim. Isso, aquele negro, o Morfeu, esse é Morfeu, que é o sonho, né? Aí o Morfeu chama Neo e Neo começa a desvendar o mundo da Matrix. Então, o filme brinca com o conhecimento, com essa ideia de que o conhecimento é sempre uma coisa que vem pra gente embalada.
E um dos desafios nossos em filosofia é tentar desvendar o conhecimento, discutir o conhecimento hoje como uma realidade que a gente pode, né, trabalhar melhor. Então é isso. Vocês trouxeram caderninhos? Vamos escrever só um pouquinho? Eu não trouxe caderno. Mas depois você pega com eles aí. Tô brincando. Então eu vou citar umas coisinhas aqui. Vamos pegar o caderninho, Gabi? Trouxe? Vamos escrever um pouquinho? Um pouquinho só, né? Não é muito não. Não, professor, continua falando. Não, mas a gente vai. É só para a gente Isso esqueci. se encontrar. É só para a gente não perder o foco. Mas qualquer coisa depois você pega com eles. Mas alguém tem. De repente, se só um escrever, não tem problema não. Ou tira foto. Oi? Então vamos lá. Não, então escreve assim, quem já está com o caderno na mão. Tô desenhando. Na modernidade, vírgula. Acho que eu, professor. Na modernidade, Eu vou digitar. o conhecimento é um problema. Ou, se vocês preferirem, é um problema. Na modernidade, o conhecimento é um problema. Vírgula. Professor, mas tá assim, escreveu. Quer que eu escreva? Então tá bom. Aqui, ó. Não, professor, continua falando. Na modernidade, o conhecimento é um problema. Aí depois você pode até fotografar, né? Eu tô escrevendo. O Professor, é mais fácil você sentar aqui conhecimento. e falar. Ela tá falando pra você escrever só pra ela tirar foto. Professor. Professor, não escreve não. A primeira É um problema, Vai. pois o mesmo ocorre através de vários atores e estímulos oriundos das mais diversas narrativas e jogos de interesse. Então, a princípio é isso, né? O conhecimento é um problema, porque diante de várias narrativas, por enquanto, diante de várias narrativas e jogos de interesse, a gente tem que tentar desvendar onde está e o que é o saber. O que é machismo? O que é feminismo? Entendeu? O que é educação? Está em discussão também o que é educação. O que é família? 2 homens e 2 mulheres que adotam uma criança, é família? Não, são 2 pessoas que moram junto. É uma discussão. Hoje em dia, os gays estão reivindicando que eles também são família. Mas é claro que são. Ou seja, se 2 homens, 2 mulheres, ou seja, um casal de gays, adotam uma criança, naquele núcleo ele não tem uma família? Claro, tem. Eu não posso ver isso, não. Hã? Só de morar com uma pessoa e tendo uma relação, já é uma família. Entende? Por exemplo, eu tinha coleguinha que eram criados por 2 tias, às vezes uma tia e uma avó.
havia ali uma família, duas mulheres que criavam crianças, né? Mas é uma discussão.